Vladimir Putin está perdendo o apoio dentro do seu próprio país e alguns deputados russos chamam o presidente de traidor da nação e exigem a sua renúncia imediata. Quais serão as consequências desse ato para a guerra da Ucrânia e para o cenário geopolítico internacional? Quer entender tudo? Então acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E no episódio de hoje vamos dar repercussão a um fato que eu acho que ninguém imaginava. Putin perdendo apoio dentro do seu próprio país. Mas antes, claro, da gente ir para o episódio de hoje, deixa eu pedir você que não está inscrito, dá essa moral, clica no botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, badala o sininho das notificações e, claro, já deixa aquele like para o YouTube entender que o vídeo é bom e espalhar para o maior número possível de pessoas. Conto aí com a sua ajuda. E agora, vamos para as notícias. E na reportagem que eu separei para você no dia de hoje, manchete da CNN Brasil diz assim no seu título: deputados municipais de Moscou e São Petersburgo pedem a renúncia de Putin. E esse título aí é muito importante e é muito sério. Veja bem, o Putin perdendo o apoio dentro do seu próprio país e principalmente nas duas maiores e mais importantes cidades russas, Moscou e São Petersburgo. Para quem não sabe, o Putin é de São Petersburgo, essa é a sua cidade natal, e ele estaria perdendo a sua sustentação na sua própria cidade. Veja o quão grave é isso, e tudo isso depois da contraofensiva ucraniana, que recuperou cidades importantíssimas, a exemplo aí do que aconteceu com Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Parece que essa derrota, ou esse recuo estratégico, como diria o próprio Putin, não pegou nada bem na Rússia e os próprios russos estão querendo a cabeça, do ponto de vista figurado, hein, do Putin, chamando ele inclusive de traidor. E antes de qualquer coisa, eu já quero saber a sua opinião. Você acha que o Putin tem feito mal ou tem feito bem à Rússia? Essa invasão que ele promoveu na Ucrânia, você acha que isso eleva o moral do povo russo ou simplesmente prejudica os russos ainda mais, com uma economia hoje totalmente sancionada pelo mundo ocidental? Coloca aqui embaixo seus comentários porque ele é fundamental. Vamos lá para as letrinhas pequenas? Deputados de 18 municípios de Moscou, São Petersburgo e Kolpino pediram a renúncia do presidente russo Vladimir Putin, de acordo com uma petição com uma lista de assinaturas postadas no Twitter nesta segunda-feira, dia 12. Então veja que é algo digital para poder envolver mais pessoas. Acredito que esses deputados municipais seriam mais ou menos comparados aos deputados estaduais ou talvez até vereadores aqui no Brasil. Acho que a comparação não é direta, mas seria mais ou menos esse nível aí. Abre aspas para os deputados que assinaram essa petição. Olha só o quão forte foi o texto. Nós, os deputados municipais da Rússia, acreditamos que as ações de seu presidente Vladimir Putin são prejudiciais ao futuro da Rússia e de seus cidadãos. Exigimos, olha a palavra forte, exigimos a renúncia de Vladimir Putin do cargo de presidente da Federação Russa, disse a petição postada por, que nome é esse? Ksenia Torstrom, acho que é isso o nome, tá? Deputada local do distrito de Semenovsky, em São Petersburgo. Continuando aqui, o outro parágrafo, mais uma vez aí com a petição dos deputados. Diz assim, ó: o conselho de um distrito de Moscou, Lomonosovsky, nome complicado, hein? Também exigiu a renúncia de Putin, dizendo: suas opiniões e seu modelo de governo estão irremediavelmente desatualizados e impedem o desenvolvimento da Rússia e de seu potencial humano. E aí eu já quero mais uma vez saber a sua opinião. Você acha que esses deputados estão corretos? Você acha que o que eles escreveram tem a ver com a realidade? Sinceramente, eu acho que tem muito a ver. O Putin conseguiu basicamente isolar a Rússia do cenário econômico internacional e não adianta você aí achar que o fato do Putin ter fechado a torneirinha lá do gás natural da União Europeia, embora ele
ele seja fundamental, vai fazer a União Europeia ou a Europa como um todo voltar a depender da Rússia. A médio e longo prazo, isso vai fazer muito mais mal para a Rússia do que para a União Europeia. Neste primeiro momento, a União Europeia está sofrendo. No inverno, sofrerá ainda mais. Só que a Rússia não é o único fornecedor de gás natural, ou petróleo, ou energia do mundo, até porque existem alternativas ao gás natural. Claro, geralmente são alternativas mais poluidoras ou até mais perigosas, como a energia nuclear. Mas a Europa domina amplamente a tecnologia nuclear e pode sim reativar usinas nucleares para gerar energia. A médio e longo prazo, a falta da venda de gás, da exportação de gás da Rússia, vai causar um grande déficit econômico na balança comercial. Sem falar que os russos hoje já não conseguem mais viajar pelo mundo, não conseguem ir para a Europa, não conseguem importar muitos produtos que eles já estavam acostumados a comprar há anos, simplesmente porque as sanções impedem a comercialização com a Rússia. Isso está prejudicando diretamente os cidadãos e a economia do país. E, principalmente, qual era o grande objetivo do Putin, pelo menos o que ele alegava? Que a grande ideia era impedir o avanço da OTAN na região do leste europeu. E o que ele conseguiu foi justamente o oposto. A OTAN não só aumentou o número de países, como países que sequer queriam entrar na OTAN, nem pensavam nisso. Finlândia, já havia acontecido lá plebiscitos e a população recusava, não queremos entrar na OTAN. Agora, Suécia, Finlândia, entre outros países, querem entrar na OTAN, sabe para quê? Para se proteger do expansionismo e do imperialismo do Vladimir Putin, porque é muito mais uma questão personalizada no Putin do que de fato na própria Rússia. Você pode ver aí a oposição russa. Agora, algo seja dito, o Putin comanda a Rússia com mãos de ferro. Não é à toa que ele é chamado de o novo czar. Ele é simplesmente um cara que pode ser comparado aí ao Stalin em nível de poder, né? Ele simplesmente controla toda a Rússia como Stalin controlava toda a União Soviética e como antes do Stalin o czar controlava todo o Império Russo. O Putin controla a polícia, controla o exército, controla o judiciário. A Rússia é uma autocracia. Tem 20 anos, mais de 20 anos, na verdade, que o Putin está no poder na Rússia e, a princípio, ele não vai sair. E quando esses deputados assinam essa petição, eles estão literalmente se colocando em risco de vida, ou melhor, risco de morte, assim que se fala. Porque o Putin não vai deixar barato. Aliás, a polícia já chamou alguns desses deputados para prestar esclarecimento. Porque lá na Rússia é o seguinte, é o Putin que controla a mídia, controla a justiça e é ele que diz o que é ou não fake news. E esses deputados podem ser acusados de estarem espalhando fake news, falando que o Putin aí é um traidor da nação. O Putin não vai gostar nada disso e esses deputados foram muito corajosos. E mais uma vez eu quero saber, qual é a sua opinião? Você concorda ou discorda desses deputados? Veja o que uma contraofensiva bem organizada pela Ucrânia foi capaz de causar. No próximo vídeo nós vamos falar das consequências reais da questão da contraofensiva e como o Putin pode reagir lá na Ucrânia por conta desses territórios que foram perdidos, principalmente se ele vier a perder mais deputados. Mais territórios. Não acredito que o Putin vai renunciar por conta disso. Não é um grupo de deputados municipais que vão tirar um autocrata do poder, principalmente um como um Putin que está há mais de 2 décadas no poder e controla basicamente toda a vida política e econômica. O Putin tem apoio aí dos grandes oligarcas que ele basicamente comprou, né, para poder apoiar ele e ele simplesmente não vai sair. Putin só sai do poder ou morto ou quando ele quiser. E sinceramente acho que ele não vai sair nunca, a não ser quando ele morrer, porque ele não vai querer sair do poder. O poder deixa a mente completamente entorpecida, insaciável. A mente fica insaciável, querendo sempre mais poder, e eu acredito que o Putin vai querer continuar. E você aí que adora apoiar o Putin, você gostaria que o Brasil tivesse um autocrata, alguém que sequer foi de fato eleito? Putin foi eleito lá no início, lá nos anos 2000. De lá para cá, o que não falta são denúncias de eleições completamente fraudadas. Você gostaria que no Brasil fosse assim? Você gostaria que o presidente que você não gosta, sei lá, vamos imaginar que você gosta do Bolsonaro. Você gostaria que o Lula fosse o autocrata do Brasil? Ou ao contrário, se você gosta do Lula, você gostaria que o Bolsonaro fosse um autocrata e não saísse do poder por mais de 2 décadas? Pois é, por melhor ou pior que seja, a democracia
tem que ser seguida porque ninguém é bom o suficiente ou mal o bastante que precise permanecer no poder. Por isso a democracia, embora tenha vários problemas, ainda é o melhor sistema para o mundo de hoje. E eu fico por aqui, mas antes, não sai não, quero que você, clica aqui na logo do canal, dá essa moral. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando do vídeo. Então aqui, clica aqui, se inscreve no canal, badala o sininho das notificações e deixa aquele like, porque é muito importante para o canal. Vai lá, desce agora, não custa nada para você, deixa o seu like, isso vai ajudar demais o canal a crescer. A gente quer chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano, faltam poucos meses para acabar o ano, conto com a sua ajuda para a gente chegar a essa marca expressiva. Tamo junto? Beijo do Tobi e a gente se vê no próximo episódio.